Oi, gente! Tá começando o último episódio da 10ª temporada do EARCcast. Essa temporada super, mega especial, repleta de especialistas, cases de sucesso. E é lógico que nós iríamos fechar com chave de ouro, né? Hoje o tema é oportunidades, estratégias, transições de carreira. Quantas oportunidades além do projetar. Mas, gente, esse episódio tá demais. Eu trouxe 2 convidados incríveis que fazem parte da minha história. Então, sou suspeita, mas só que não. Eles realmente valem a pena. Eu posso falar isso com propriedade. E antes, lógico, da gente começar, nossos super parceiros, empresas que são referência no segmento Arc Decor. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sono Automação, Paoli Tecnologia para a Cozinha, Vitralhe Design e Casulo Guarda Tudo. Então, vamos lá, só que antes, né, gente? Vamos lá, quase 50 mil inscritos, vocês têm noção? Olha que orgulho. Compartilha, dá like, passa para os amigos, grupos de WhatsApp, vamos chegar aí nesses 50 mil inscritos. E vamos lá, os nossos super convidados. Hoje eu convidei um super estrategista, mentor de carreira, que inclusive eu sou uma mentorada. Estamos aqui com Alex Rodrigues, que é muito, assim, mentor de artistas, empresários, muito do segmento imobiliário. Bem-vindo, Alex. Eu que agradeço. da Daiane também, né? Para mim é um prazer estar aqui no último episódio dessa temporada, né? Poder compartilhar um pouquinho, de falar um pouquinho de performance, de resultado, de como otimizar o seu tempo, gastando a sua energia, fazendo aquilo que realmente vai te gerar mais resultados, né? Tem muitos profissionais que perdem o seu tempo fazendo coisas que não têm conexão com o lucro, com o resultado do escritório, e que isso acaba sendo um tabu para muita gente quando a gente fala de lucro. É isso aí. Então, mas todo negócio ele funciona com um objetivo. Com e o primeiro deles é lucro, né? Com certeza. Então a gente vai falar muito sobre isso. Se você está querendo otimizar os seus lucros, então fica até o fim que a gente vai falar muita coisa sobre isso. Eu vou te falar, eu nem preciso... Bate aqui. E lógico que a gente traz cases, porque aqui é tudo real. Além eu aqui, que fui uma mentorada, e a gente vai contar um pouquinho aqui da nossa história, mas nossa outra convidada é Stephanie Nolasco, arquiteta, que tem 6 anos de carreira, mas uma bagagem aí, pelo menos de uns 20, hein, Stephanie? As costas estão quentes. Muito bem-vinda. Muito obrigada, né? Obrigada pelo convite. Estou honradíssima de estar aqui com você. Depois de tanto tempo, né? A gente teve esse reencontro muito bacana. E com a Alex também, né? A Alex foi muito importante. Lá no comecinho... E a gente vai contar, a gente vai falar essa sobre isso. Eu falo que essas reconexões que estão acontecendo não são à toa, tem todo um propósito. E eu tenho certeza que depois desse podcast ainda vai surgir muita coisa. Vocês fiquem de olho. Sempre surge. Bom, contando um pouquinho aqui da nossa conexão, Alex, como que eu conheci o Alex? Eu conheci o Alex através do Henrique Câmara, que hoje está estouradaço, né? Inclusive. Eu tive com ele semana passada lá em São Paulo. Tá super feliz, crescendo muito. Ele é especialista em finanças. Em finanças, e conheceu o Alex e falou assim, você tem que conhecer uma pessoa, vocês dois vão se conectar. E realmente foi conexão à primeira vista. E daí eu fui... O Alex desenvolveu comigo, fez a mentoria comigo, foi de onde saiu a mentoria da Lynx Brasil, porque eu tinha várias ideias, mas eu não sabia como conectar aquilo tudo, e você com todas as suas estratégias, a gente conseguiu e foi um sucesso. Muito bom. E na sequência você foi mentor da mentoria, que foi demais, todo mundo sempre lembra. O grande desafio, tem muita gente que tem muitas ideias, mas ordenar essas ideias no meio do caos é muito difícil, né? Você ter ideias, ter que tocar outros projetos ao mesmo tempo e ordenar e executar essas ideias. Mas não é só a minha parte que importa, né? Apesar de a gente ter estratégia para ordenar, estruturar e traçar um plano de ação, quem vai executar é muito importante, né? Então só teve sucesso porque você é muito boa. A Stephanie também é um case porque tem muita vontade, tem potência para executar aquilo que precisa ser feito, né? Tem muita gente que quer ter resultado, mas não está disposta a pagar o preço que precisa para chegar no objetivo que ela deseja. E vocês são exemplos. O preço realmente é alto, mas vale a pena, né?
Todo preço ele é alto, né? Tanto do sucesso como do fracasso existe um preço muito alto. Exato. Agora, a gente tem que fazer escolhas, né? Tomar decisões todos os dias. E a gente vive as consequências dessas escolhas o tempo todo. Seja ela para alcançar a realização de um sonho, ou seja, para o descanso, para o desfrute do agora, né? Que essa é a escolha principal, né? Entre pagar o preço agora para colher lá na frente ou descansar agora e ter que pagar de alguma forma lá na frente. Isso aí. E foram vários mentores, mas por que eu convidei o Alex? Porque realmente ele fez uma diferença na carreira de várias arquitetas que participaram, e na minha também. E daí, e tem um link também, ele já tem alguns cases, né? Até uma grande querida, Milena Niemeyer, é uma mentorada sua, né? Sim, é mais uma grande profissional que conseguiu se destacar no cenário nacional dentro da arquitetura e que eu tenho muito orgulho também de ter trabalhado com ela e ainda continuo trabalhando. Bacana demais. E Alex, para a gente introduzir, porque o foco aqui são esses super profissionais, realizadores de sonhos, né? Qual que é a sua percepção? Você, além de ter vivido, você ter começado ali com a Milena, mas depois ter convivido com tantas arquitetas, qual que é a sua percepção da profissão mesmo, dessa vontade de fazer acontecer? O grande desafio é a mentalidade. Todo arquiteto, advogado, médico, todo profissional liberal, ele sai da faculdade muito cheio de técnicas, né? Sim. De protocolos, de sistemas, de procedimentos que remetem sempre à parte técnica. E a parte empreendedora, ela fica muito a desejar, né? Até Sim. porque a nossa educação também, de pai e mãe, ela vem te inspirando a buscar ser funcionário público, um concurso, ter uma CLT que te dá uma garantia, uma certa estabilidade, que é entre aspas aí, né? E a gente, quando sai, a gente quer esse lugar. Além da faculdade. Além da faculdade. Que eu bato muito na tecla que a faculdade realmente, a escola, faculdade, ainda é tudo muito engessado dentro da caixa. Então, a maioria dos profissionais saem da faculdade sem saber nada, literalmente. Ele sai com a mentalidade direcionada para aquilo que ele aprendeu. Isso. Então, quando ele depara com um mundo totalmente novo, diferente, onde agora ele é jogado para um mercado onde ele não tem clientes, Exato. onde ele não sabe exatamente qual linha que ele quer seguir, ele não sabe quais as competências que ele precisa desenvolver. E aí não cabe se vê a ele. Como empresa. Não se vê nunca como empresa, e é por isso que ele tá sempre procurando trabalhar para alguém quando ele sai. Na necessidade de ganhar confiança ou aprender com alguém que faz para depois ele traçar a sua carreira, que é uma forma de aprendizado muito boa também, mas ele poderia ser mais preparado disso, porque tecnicamente ele até sabe alguma coisa, né? E talvez as competências sociais, empreendedora, é que falta naquele momento. Então a mentalidade, eu acho que é o grande desafio. Tanto para o arquiteto, como para o médico, como para o engenheiro, para o dentista. É entender que antes de cumprir com a missão do profissional, ou seja, do arquiteto, normalmente a missão é realizar, concluir, construir sonhos, né? Realizações, materializar Exato. O desejo da casa própria através de um projeto que encante a família, né? Que desperte sensações, todas aquelas coisas bonitas que a gente fala para vender, né? Só que esse é a missão do arquiteto. Mas antes da missão do arquiteto, existe a missão do empresário. Exatamente. Então, o arquiteto ele tem duas funções, que é a do empresário e a função técnica de arquiteto. Perfeito. Só que o arquiteto ele só vai ter projeto se a missão dele como empresário, que é gerar lucro, funcionar. Se ele souber fazer um bom marketing, se ele souber conectar com pessoas certas, Exato. Se ele tiver a atitude de buscar esses clientes, de resolver, de analisar os dados e de buscar realmente atingir aquele objetivo que é a geração de lucro. Uma vez que ele tem cliente, Sim. ele consegue encantar, construir sonhos, materializar toda aquela história. E você percebeu essa dificuldade, vamos dizer assim, entre as nossas mentoradas? Essa é uma deficiência da maioria das pessoas, Sim. né? Elas querem muito processo perfeito, elas querem, se aprofundam na técnica cada vez mais. E às vezes o que ela está precisando naquele momento para fazer aquela virada de chave, porque tem essa questão, Daiane e a Stephanie pode confirmar se concordar ou discordar. Concordo. Muitas vezes a sua falta de confiança em não ter clientes Sim.
em vez de você buscar novos conhecimentos, desenvolver competências que vai te gerar a capacidade de atrair novos clientes, você vai mergulhar numa especialização de arquitetura. Com certeza. É isso. Né? Você com vai certeza. fazer um curso mais técnico ainda. Ao invés de investir em outros cursos que vai despertar essa veia empreendedora, ou Isso. conhecimento de gestão, Capacidade marketing, de vender, né? Porque vendas. tem muito profissional que tem vergonha de falar, cara, eu não sou vendedor, mas é por isso que o seu Exato. resultado é ruim. Na verdade, dá aquela sensação da incompetência como arquiteto, né? Como se Boa. bastasse ser arquiteto para ter clientes. E não, a gente descobre isso com o tempo. Mas, por isso essa busca, essa sede, não, eu vou me especializar em tal área. E assim, é um investimento absurdo, né? E infinito, né? Infinito. Infinito. Então, até aquele momento que você descobre que você tem que ser mais do que arquiteto, o arquiteto você já é, né? Você tem que alcançar ali um leque, você tem que entender esse leque de possibilidades que o mercado te proporciona, para que aí sim você, né, além de ser arquiteto, você seja vendedor, empreendedor, entre todas as funções aí que não Seja são... o marketing, né? isso aí. Marketing, finanças, tudo. jurídico. Aí por aí Um vai. livro de funções. E Stephanie, conta pra gente, assim, você sempre se destacou na multidão, vamos dizer assim, eu sempre te chamei, né, minha empoderada, aquela coisa, que ela tinha pouco tempo de formar e todo mundo ligava pra Stephanie, todo mundo queria falar com a Stephanie, enfim. A gente fez um movimento na Lince, né? Qual Eu foi gosto demais. qual foi a sua experiência aqui com a Alex, que é o Sim. nosso convidado também, e com a Lynx como um todo? Claro. Assim, o meu contato até com vocês, né? Com a Dai, na verdade, foi no EARC, lá nas palestras. Você tinha o convitezinho, Nossa, bonitinho. E eu fiquei... Foi um divisor de águas. Já te contei isso, faço questão de contar novamente. As palestras do EARC foram muito importantes para abrir a minha visão a respeito da própria arquitetura. Porque não se falava só de casas, né? E eu não sabia que, assim, de todas essas possibilidades, a gente não tinha tanto acesso à informação como hoje, né? Não faz tanto tempo, assim, não vamos entregar. Mas, assim, foi uma transformação muito rápida de mercado. Bacana. E o EARC foi um divisor de águas para mim, Eu brinco que eu vou fazer uma série, porque cada pessoa, lojista, arquiteto, tem uma história. Eu falei que eu vou fazer uma história, séries do EARC. Esses dias uma querida, uma lojista, ela... você lembra que a gente brigou no último EARC? Eu falei, não, lembro não, gente. Lá não era a Daiane, era a organizadora do evento. Não, e que era um super evento, né? Então marcou evento. muito, assim, marcou com certeza, falo profissionalmente e pessoalmente, como de outras pessoas também que eu conheço que passaram por lá. E veio a Lynx, né? Lynx eu tava com 1 ano e meio de formada. Neném, assim, apanhando daquele tanto. Mas você sabe que eu lembro de você, no nosso grupo de mentoria que a gente formou ali, era a sua capacidade de se relacionar, assim, a sua comunicação ela sempre foi muito boa. E sempre gostei muito disso. E junto vinha uma energia, né, de querer relacionar, de querer fazer, de querer se jogar ali naquelas experiências que a gente vivia ali, que eu acho que isso foi né, uma... Alex? E além disso, a imagem... o posicionamento, né? nas redes sociais, sempre. Tipo, tanto que eu te usava sempre como exemplo. Eu lembro direitinho. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, como eu falei, a gente nunca, né, a gente só se vê de uma maneira até a gente entender muito como os crítica, outros estão. né? A gente se critica muito, é uma autocrítica muito grande. Mas a comunicação é uma coisa interessante para mim, porque antes da arquitetura eu queria jornalismo. Então, assim, minha mãe não deixou. Minha mãe falou, de jeito nenhum, você não vai passar área, esse negócio é difícil demais. E aí, mal sabia que eu ia apanhar muito mais da arquitetura, né? Mas eu sempre gostei muito da comunicação. Minha mãe também, eu falo que eu puxei isso dela. E sempre tentei trazer isso. Inclusive agora, né? Tô fazendo uma graduação em comunicação. Agora eu me senti preparada, depois de todo esse tempo. E de unir isso à arquitetura, ao meu trabalho. Como assim, faz sentido? Mas eu só consegui ver isso agora. Não é né? à toa que você está aqui falando sobre oportunidades de carreira. Exato. E que a arquitetura é um meio de se comunicar. É uma comunicação, né? E que eu acho que até pega o gancho sobre a experiência que você teve com a Alex quando você decidiu nichar. Exato. E aí na Lynx, né, a gente teve a mentoria com a Alex, que foi também, assim, um divisor de águas. Foi muito importante, porque o Alex não só nos mostrava, assim, nos ajudava com questões profissionais, né? Ele não é arquiteto, mas ele tinha as estratégias, né, que poderiam ser usadas ali para nós como para outros profissionais.
Mas ele também trazia um ganchinho Do pessoal. do pessoal. Com o objetivo de resultado sempre. Exato. Essa era a grande questão. E uma coisa que eu não esqueço, assim, que o Alex sempre focou, que foi isso. Existe uma pessoa e existe um profissional. Não andam separados. Vocês precisam entender isso. E a gente sempre tentava separar, né? Começava com aquelas conversas assim, Instagram pessoal, profissional, o que eu faço? A gente sofria com isso. Uma bobagem. Quando você entende, você fala, não, você é o profissional, né? O seu pessoal é o profissional. Lógico que tem os filtros, tem tudo aquilo que a gente tem que saber, o que falar, o que fazer. Mas entender isso foi muito importante. Então, na Linksy, até te contei que eu falei, eu aprendi uma coisa com o Alex que eu nunca mais esqueci. Eu falei, você vai me ajudar porque eu vou falar o nome errado. A técnica de rapport. De rapport. Eu lembro que você me chamou, no meio das meninas todas, assim, Stephanie, vem cá. Senta aqui. E a gente conversando. Você entendeu o que eu fiz aqui agora? Eu não, assim. E esse era o objetivo, né? Ele não, eu não tinha prestado atenção nisso. Falei, não, mas o papo rolou, achei legal. Ele falou, eu imitei todos os seus gestos. Tudo que você fez, a maneira como você falou, a entonação de voz, eu repeti. Isso eu uso demais. Demais. Bacana. Os clientes escutando isso, mas eu uso demais. Só dar uma contextualizada aqui, né? É uma técnica que vem da programação neurolinguística, onde ela identificou que a gente se conecta muito mais com pessoas que se assemelham a nós mesmos, né? Na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se expressar, nos lugares que frequentam. O rapport é um momento onde você espelha alguns gestos do seu cliente, né? O tom de voz, os movimentos da perna, dos braços. Isso cria uma identificação lá no cérebro que gera um estado de confiança. Uma confiança para se abrir, para se permitir, para ouvir. E olha o quanto marcou. E né? funciona. Mas a grande virada de chave foi quando eu decidi nichar, né? Era um questionamento, um medo muito grande. Porque assim como esse sentimento da incompetência, você fala, meu Deus, eu não dou conta, não tá vindo cliente. Stephanie e o Alex bateu na tecla, né, várias vezes. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer arquitetura comercial, gosto de fazer loja. Todo, né? Loja. E era um discurso muito contrário do resto das meninas, né? Porque, de fato, agora está muito diferente. Depois a gente vai até falar sobre como a pandemia afetou isso. Que era um grande medo e, na verdade, foi assim, uma virada de chave enorme. Mas o Alex falou, Stephanie, o que você gosta de fazer? Se dedique a isso, né? E concentra suas energias nisso. Vamos lá, vamos tentar ver como que você vai conseguir cliente, como que você vai entregar seu melhor projeto, sua melhor versão. A questão de nichar eu defendo com unhas e dentes, assim, porque mas quando não é uma você... coisa fácil. Não é fácil, mas quando você limita o seu alcance de cliente, possibilidades. Mas quando você nicha, você vira referência mais rápido, se você realmente for competente. Né? Então, por exemplo, eu não sou arquiteta, sou administradora, nunca imaginei que eu fosse cair na arquitetura, mas eu realmente nichei, são 18 anos dedicados, porque se eu atuasse em várias áreas... Talvez eu não teria conseguido a metade do que eu consegui, nada, né? E a gente não se entrega como deveria, né? Mas foi muito importante. E tomar a coragem de enfrentar um mercado que era totalmente inverso. Então, a arquitetura, não se ouvia falar de arquitetura comercial. Não existia especialização, né? Eu fui achar especialização em retail design uns 2, 3 anos depois. E procurando. Inclusive, recebemos aqui Gabi Pavan, referência em retail design. Maravilhosa, acompanho o pessoal da Enredo, né? Eu sou fãzaça. Não, o trabalho deles é maravilhoso. E a gente vê como esse nicho de atuação da arquitetura, ele começou a ter um valor, uma visão diferente pós-pandemia, que foi também um boom. Assim, eu consigo ver o movimento da busca da melhoria. Sim. Em quase todas as áreas. Desde a imagem pessoal, ao marketing, uma importância maior às imagens, né? Exato. Seja na arquitetura, seja visual, seja num feed, seja do Instagram, de uma rede social. Isso eu vejo muito bem. Mas o que você acha que a pandemia, qual o papel que você acha que a pandemia teve nessa virada de chave? Entra até assim, nessa parte, porque foi a grande virada de chave e eu quero muito que a gente fale sobre isso. Sobre a gente realmente saber
como parar, onde parar, sabe? Porque acaba que a gente... Quantas pessoas se afundam ali Isso. tentando uma coisa e o que aconteceu realmente... Imagina, uma pandemia todas as lojas foram fechadas. Total. Né? Então, assim, gente, imaginem. Você é totalmente nichado, corporativo, comercial, e de repente vem uma pandemia que você nunca sonhou na vida e todas as lojas, todos os projetos comerciais param. E aí? É por isso que a Stephanie está aqui. É por isso que ela está aqui. Porque contar ela... o lado desesperador que foi. Exatamente. Foi muito desesperador porque a gente estava, né, no modo automático. O modo automático, fazendo, de repente para tudo. Engraçado, eu não fiquei sem trabalhar. Tinha alguns projetos que estavam em andamento, falou, não, vamos finalizar, né? E aí mas a conversa era sempre assim, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser. Eu senti muito na pele dos meus clientes empreendedores e empreendedoras o que foi aquela realidade. Então, não existia perspectiva. Né? A gente não sabia se ia durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, se ia morrer mais gente, o que ia acontecer, se ia deixar sequela. A gente não tinha noção sobre nada. Só que a vida não para e a gente tinha que agir. Exato. E aí, a minha primeira transição, já até tocando nesse assunto, né, de todas as transições de carreira que eu passei, a primeira foi nichar. Então, né, até reforço com o Alex, foi muito importante nesse momento. E a segunda que foi nesse momento. Nesse momento da pandemia, eu não sabia o que aconteceria. Falei, preciso de dinheiro. Aí eu saí da paixão, né, e fui pro lucro. Falei, e aí? De onde vai vir essa renda? Eu tenho conta, as contas continuam. E decidi fazer um processo seletivo. Falei, vou fazer um processo seletivo para arquitetura. Falei, arquitetura eu não vou largar, mas eu preciso tentar outros meios. Aí foi para outro segmento. Fui para outro Não, e por incrível que pareça, era corporativo. Que o meu nicho de arquitetura comercial e corporativa me levou para essa vaga. Então, eu passei com o meu portfólio nichado, que se eu não tivesse nichado, eu não teria conseguido. Né? Isso também foi muito legal. Só que junto com isso vieram vários desafios, né? Vários desafios. Passou a pandemia, eu já tinha passado 1 ano, mais ou menos, que eu tinha realizado esse processo. Fui convocada para a vaga como arquiteta. Pensei, não, vou tentar manter os dois, né? Não vou fechar o escritório. Você é louca, não foi tanto investimento que eu fiz, não vou fechar o escritório. Vou manter as 2 Stephanies, fora a Stephanie vida pessoal. Recém-casada, tava assim, né, montando casa, toda aquela loucura. Pifei total. Falei, não, então peraí. Que era uma coisa que a gente conversava muito também. Respira, pensa, para onde você vai? Né? Você vai ter que escolher um dos dois. Você não consegue se dedicar integralmente e da melhor maneira possível em 2 áreas muito diferentes. Uma você está autônomo, outra você está CLT. Você presta conta para uma empresa, o outro você presta conta para você mesma. Tem questões jurídicas, burocráticas, né? São os famosos pontos de inflexão do Flávio Augusto. Que, assim, é incrível, assim, em tantos momentos da vida você tem esse ponto de inflexão que você decide. Exato. E essa decisão vai te acarretar alguns bons anos da sua vida. Sim. Nossa. Eu gosto de falar que a vida ela é articulada. Sim. Se dá para levar muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, o foco, ele exige abdicação. Exato. Alguma coisa vai perder nesse processo. E essa não tem como você se destacar em alguma coisa se não houver desequilíbrio. Infelizmente. Claro. Exatamente. O foco ele vai desequilibrar alguma coisa, mas isso tem que ser intencional e temporário. Você tem que saber que agora é o momento de colocar foco, mas ele tem que ter dia para começar e dia para terminar. Porque senão você começa a sacrificar uma série de outras áreas na sua vida que são fundamentais, que se não tiver data para terminar, para que você coloque ali intensidade, paixão, tudo aquilo, você acaba levando essa história devagar e sacrificando todos os outros pilares do mesmo jeito. E você chega lá no fim sem saúde, sem vida pessoal, sem o recurso financeiro que você precisava e todas aquelas perdas que você tem. Claro. Por não ter esse olhar. As perdas que nos geram as experiências, porque sem elas não nos gerariam. Mas se a gente podia...
conseguir essa experiência um pouquinho mais cedo. Né, Nossa, Alex? podia. O Alex podia Não, ter me contado. O Alex Você podia ter baby, me contado, assim, falar tá... assim, Stephanie, mexe com isso. Você tá à frente total. Vou te falar agora, pessoa que vos fala aqui, empreendedora raiz desde os 15 anos, então vai, tenta. Muita cabeçada. Né? É muita cabeçada, muita cabeçada. Não, e aí me encontrei nesse momento, junto disso tudo, aquele restinho de Stephanie do lado pessoal que existia. Também passei por um momento super difícil na minha família, que foi quando eu perdi meu pai, né? Meu pai, ele estava em processo de tratamento de depressão, então foi um momento muito, assim, também de choque, né, pra mim. E aquele restinho de força acabou. Eu falei, não dou conta. Engraçado, assim, meu esposo nunca foi a favor de largar o empreendedorismo, de largar a vida do autônomo para ir como CLT, mas eu falei assim, olha, o trabalho como autônoma me pede tanto esforço. Pressão. Pressão. É um esforço intelectual, é uma coisa que é além da arquitetura. Né? Eu não tinha cabeça para falar com o cliente, eu não tinha cabeça para lidar com problemas, porque de fato a gente lida só com problemas. Então aquele restinho de energia que eu tinha acabou. Falei, é uma coisa que a gente não está preparado, mas a gente... Mas só a gente sabe o momento que a gente está vivendo. Só a né? gente o quanto sabe. foi importante para você esse tempo Exato. de resgate ali no CLT, de ter aquela previsibilidade financeira para você poder retomar com a força que você tem hoje. Com certeza, com certeza. E aí foi quando eu decidi. Falei, não, vou deixar o escritório quietinho. Não fechei Instagram, não fechei nada, mas fiquei em off, né? Mas cliente ligava e falava, olha, no momento... não posso, e o coração apertava, eu falava, nossa, né, perdi uma oportunidade, aquilo que eu nunca tinha feito, né, só fiz quando eu larguei o residencial. Nada mais difícil que falar não, né? Nossa. Mas nada mais necessário que falar não, a verdade é essa. O não, ele é terapêutico, né? Terapêutico, o dia que eu aprendi, nossa senhora. E foi muito necessário falar esse não, para me dedicar ao CLT, né, eu falei, não, eu vou me dedicar de verdade. Eu quero que isso aqui dê certo, eu não sei até quando vai ser, mas é o que eu estou conseguindo agora, né? E fiquei lá um ano e meio mais ou menos. Até que também teve outra virada de chave, né? A gente saiu da instituição, era uma instituição grande. Eu lá com laudo de burnout. Então, assim, achei que ia ser uma coisa e foi outra completamente diferente. A Stephanie, com a veia empreendedora, querendo fazer negócios dentro de um ambiente CLT possível. Eu, num ambiente com 30 pessoas, querendo assim, né? Eu movimento demais, expansiva demais, e aquilo, eu falei, não dou certo para isso, não tenho esse perfil. Começou a te limitar. Me limitou. E eu acho que isso vai, inclusive, inspirar algumas pessoas que estão vendo. Isso, né? eu até participei de uma live com uma professora minha, estágio, acho que eu tava bem assim, desabafando. Ela, não, Stephanie, mas é porque assim, não tem problema ser CLT. Eu falei, não tem, eu não tô querendo expulsar todo mundo, né? Trazer esse lado negativo. Pra mim não deu certo. Foi uma experiência que foi muito importante, né? Passar por isso, inclusive, abriu os meus olhos para voltar pro empreendedorismo e valorizar isso muito. Então, que é a grande virada de chave. Que é a grande virada, isso. E daí você volta... Terceira transição. O tema, eu falei para vocês, oportunidades, estratégias, transições. Eu imagino, assim, o profissional sai da faculdade... Eu vou só criar, vou só desenhar. Os clientes vão chegar em mim, eu vou escolher. Uma postagem vai ter chuva de cliente. Exatamente. Mas mal sabem. E tá tudo certo. Assim, eu acho que a gente tem que falar... Eu acho que você confronto com a realidade, tem que falar né? sobre isso também, Alex. Assim, o quanto esses altos e baixos... Podemos diminuir? Com certeza. Sim. Né? Mas esses altos e baixos acontecem. E tá tudo certo. A gente só tem que ter estratégia para essa grande virada. Isso. Uma coisa que é muito importante, até a Stephanie falou no começo, e eu também falei sobre mentalidade, é sobre o autoconceito, né? O autoconceito, ele é a sua percepção sobre você mesmo, isso, aliada à percepção das outras pessoas. E ali te forma o seu conceito, que molda a sua autoestima e por aí vai. Então, essa falta de consciência de quem a gente é de verdade, elas nos faz perder muito tempo. Sim. Porque a ausência dessa
consciência de quem nós somos, seja das suas forças, das suas fraquezas, das suas tendências, dos seus pontos de melhoria, faz com que a gente precisa viver para aprender. Sim. Então, acelerar esse processo, que é uma das coisas que a gente trabalhava ali, quando a gente falava da parte pessoal, era esse abrir essa consciência do eu mesmo, para que eu consiga me situar. Hoje a gente vive quando a gente abre a internet, a gente vê tantos comentários, várias postagens, gente julgando, gente criticando. Aí você vai abrir o Instagram do cara, é o sujo falando mal lavado, né? Não tem a consciência de si mesmo, né? É um universo de opinião baseado em nada, né? Porque eu, quando vou dar uma opinião, eu tenho muita cautela de dizer, ó, isso aqui é a minha percepção ou isso aqui é baseado em fato. Mas se é só a minha percepção, às vezes eu tento nem expor, porque ela é baseada talvez em nada. E a gente geralmente vê... as críticas vêm de quem não constrói nada. Exatamente. Mas eu quero falar dessas pessoas, assim, para nós isso é um reforço, né? Se eu escuto uma crítica, o pessoal, você vai ver, não construiu nada. Beleza, ok. Mas essas pessoas que estão criticando, elas não conseguem se enxergar. Sim. Tipo, caramba, cara, eu tô falando do corpo da outra, mas o meu também E aí? tá precisando de uma atividade física, de uma dieta, de uma academia. E eu tô aqui criticando, né? Eu tô aqui julgando. E às vezes esse julgamento é uma proteção, é uma defesa. E tá tudo certo também. Sim. Mas o quanto ela tá ausente da realidade de fato, né? Ela constrói uma realidade baseada no que ela acha e ela fica presa naquele mundo de parecer ser. Parecer ser intelectualizada, parecer bem-sucedida. E aí a gente vê tanta gente comprando coisas falsificadas por aí, né? Sim. Eu brinco o que ensina a fazer 1 milhão, mas que fez o primeiro milhão vendendo o quê? 1 milhão, né? o primeiro milhão. Milhão. Ele nunca fez o primeiro milhão, mas ele vende. Exato. Realmente, a internet, na verdade, assim, eu posso falar com propriedade, porque eu venho literalmente do impresso. Além de ter o meu negócio por 10 anos, offline, né? né? Total, do offline, revista, TV. Que você fez isso muito bem, né, Day? Assim, graças a Deus. Eu tenho um orgulho dessa história, assim. Nossa, porque mesmo uma mídia totalmente, assim, offline, eu fazia dar um resultado incrível. Mas hoje eu entendo o poder desse ambiente digital. Tanto que eu estou nele inserida, demorei para virar essa chave, mas agora eu não saio mais nunca. Só que também tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Ao mesmo tempo que democratizou, porque antigamente nós tínhamos a mídia, nós tínhamos o poder, né? A revista, o programa. Ninguém ia imprimir uma revista para dar sua opinião, para fazer seu trabalho, ou comprar um canal numa emissora, né? Um horário, na emissora. Então, hoje não. Hoje qualquer ser humano com uma tela, ele é um micro-influenciador. Então, assim, isso democratizou, show de bola, porém, disseminou, assim, que todo mundo sabe fazer alguma coisa, né? Então, assim, esse ponto que é complicado e que a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Concluindo aqui, Daiane, esse mundo de parecer ser, eu acho que é importante para quem está nos assistindo, porque tem muito profissional que ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Sim. Mas se ele não consegue ter clareza de onde ele está nesse momento, fica difícil traçar fazer um trajeto. E como chegar. Né? Mas eu falo assim, antes de definir o como, eu preciso saber onde eu estou. Sim. Se eu quero ir para São Paulo, eu preciso saber de onde que eu vou partir. Muitas pessoas estão com essa ausência de realidade. Elas estão se superestimando ou se subestimando demais. Ou está muito ruim e não é tão ruim como ele imagina, e nem é tão boa como ele imagina que é. Ou seja, essa falta de clareza de onde ela está tem dificuldade das pessoas a tomar decisão. Sim. E muitas vezes essa ilusão de vida que tem levado, com essa necessidade de imagem, né? Todo mundo comparando a vida do outro, da vida em tudo, né? maravilhosa. Tudo. Ele quer usar uma bolsa de marca, um sapato de marca. Gente, que eu tô rindo porque, assim, todo podcast volta a história da bolsa de marca. O povo vai achar que é combinação, mas não é. Mas eu não tenho nada, eu acho legal. Se você tem condição de ter, você tem que ter mesmo. Não, porque eu defendo o contrário. Não, mas eu acho que se tem, cara. É um gosto. Se é da marca X ou se não tem marca. Mas a sua carreira tem que estar antes. Não importa.
Aí eu acho que depois eu e a Stephanie a gente pode falar mais sobre os brands da vida aí, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Muitas pessoas vão lá e compram falsificado. Vai lá no 25 de março e compram um falsificado e fica desfilando como se fosse real. Tem algum problema nisso? Existe um problema de um looping psicológico que se você compra uma bolsa da Louis Vuitton falsificada, você já tem uma bolsa da Louis Vuitton. Que dia que você vai ter dinheiro para comprar um original? Olha só. Entende? Você já tem. Uhum. Então, você começa a construir uma vida num pilar de ilusão, do parecer ser. Então, se você parece ser bem-sucedido, você não tem que se esforçar para ser. Você já acha que você é pela forma como você se apresenta. Como se fosse uma autoafirmação ilusória. Né? Exatamente. Ilusória. Então, a pandemia ela fez muita máscara cair. Por isso que terminou muito casamento. Muitas empresas se fecharam. É verdade. Muitas carreiras se deterioraram porque não eram consolidadas com base na realidade, né? Tinha uma fachada muito bonita, mas não tinha pilares sólidos que sustentasse passar por aquela tribulação que foi toda a pandemia. Filtrou né? muita coisa, Exatamente, né, Alex? Filtrou muita coisa. Isso é uma verdade. Eu falo que quem surfou na onda das mudanças, de encarar e realmente surfar nessa onda, conseguiu e teve êxito, né? Exato. Agora, quem resistiu e ainda tenta parecer ser alguma coisa, ainda vai sofrer muito. Muito, porque de alguma forma a realidade bate sempre na porta. Bate. A gente vê, né? A gente vê que a internet, ela vem com essa jogada. Eu penso muito nas próximas gerações, né? Pensando no Davi, falo assim, gente, a meninada, eles até vão ter outra percepção, porque eles já vão vir com uma análise disso muito mais afinada. A gente pegou essa transição do ser e de trazer essa imagem e não saber usar a internet da maneira correta, né, e ser verdadeiro. E acho que a gente sofre mais. A gente sofre muito mais com isso. De manter essa imagem, né? Então, associar isso à sua vida pessoal e profissional. Mas você tem que ser verdadeiro. Agora, isso filtra. Hoje a gente já consegue entender. A gente já consegue... Tem um olhar mais crítico. Tem um olhar mais crítico. Porque a gente viu que não funciona. Né? Que nem você falou, quantas máscaras caíram. A gente viu que não funciona você viver interpretando. Não, o fake tem dia não e se hora. consolida. Não se consolida. Vamos falar sobre equilíbrio entre paixão, propósito e lucro. Que você sempre foco no lucro. É isso aí. E eu sempre fui muito da paixão, mas hoje eu não admito. É paixão e lucro aqui, ó. Tem que estar junto. E eu do propósito, viu? Eu sempre fui do propósito. Mas também o lucro eu apanhei. A gente precisa escutar o Alex. Ensina a gente, Alex. A paixão, ela é a mola propulsora, né? Ela é o combustível que move a todos nós, né? Existe aquela frase que eu não me recordo quem falou, acho que foi Einstein, né? Acho que não foi ele, não. Acho que foi outra pessoa. Procure aquilo que você gosta de trabalhar, que você faria de graça e você não trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Não sei quem falou Steve Jobs, meu querido Steve Jobs. Foi Jobs. E é engraçado isso, né? Porque a paixão, ela te move, né? Então, a fazer algo que você goste. Só que muitas pessoas estão paradas no tempo tentando descobrir o que ela gosta. Olha só. Engraçado, né? Elas estão tentando descobrir o propósito para fazer, encontrei meu propósito, agora eu vou trabalhar todos os dias como se eu... Mas isso é muito real. E assim, até eu fiz um vídeo semana passada, desenvolvendo vários métodos, produtos e tal. E eu fiz uma temporada onde eu conversei com várias pessoas que eu vejo business o tempo todo, né? Eu vejo, nossa, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo e tal. E daí, assim, uma pessoa em específico, assim, que eu vejo um potencial gigante, ela não quis. Assim, tipo, tá tudo certo onde ela está. E eu parei e falei assim, gente, eu não tenho que... Tá tudo certo, ok. Só que aí eu comecei a questionar. Antes de mais nada, a gente tem que decidir onde a gente quer chegar. Exato. Antes de ir fazer o curso, fazer onde você quer chegar. Do onde, como que você vai chegar. Né? Então, assim, eu acho que ao invés de ficar pensando tanto nesse propósito, acho que talvez fique um pouco mais fácil, você não acha? Ou estou errada? Então, o propósito ele se revela na jornada. Então, se você é arquiteto, você fala assim, eu não sei qual que é o meu segmento, qual o segmento que eu quero nichar.
E às vezes quem acaba de formar, ele tá buscando essa confirmação, né? E você não vai ter. Você vai ter que escolher uma, viver ela, para saber se você quer ou não. E que vão ter várias transições durante a jornada. Até que você encontra durante... nessa busca, mas vivendo ela, não tentando ter um insight, uma revelação divina para você tomar uma decisão. Então, o propósito ele se revela numa jornada. Nessa jornada, ao se revelar, ele se revela também na especialidade. Você começa a ser tão bom naquilo que você está fazendo, você se torna uma referência tão grande naquilo, que aquilo se torna um propósito. Não só mais de ganhar dinheiro, mas de ajudar outras pessoas através dessa competência, através dessa habilidade em se especializar. Então, ela não vem, ele não se revela em algum momento. Ele se revela na jornada. E a jornada, em caminhar. Ela é repleta de fases, né? Sim, Eu era uma Daiane com 20, outra com 30, hoje com 40. E é assim na profissão também. Eu escutei de quantos arquitetos que eu entrevistei, o meu projeto era assim aos 30 anos. Hoje, que eu casei, tenho filho e tal, quando eu vou projetar, eu já consigo pensar em toda a dinâmica e tal. A perspectiva é outra, né? Então, tanto que muda. E, assim, eu vejo que muitos encaram essas mudanças. A gente fala até desses recomeços, né? Porque eu falo que toda mudança é uma oportunidade de um recomeço. Sempre. E eu amo recomeços, assim. Uma vez me falaram, mas no sentido as de... As palavras têm poder, viu? Você fica falando que ama recomeço. Mas eu falo os recomeços, assim, as eu mudanças, porque são vários projetos. Porque todo recomeço eles eram, né? Mas vamos zerar projeto para começar um novo, não outro. Ela já pensou, meu Deus, mais um. Não é. Não é porque eu já escutei isso como crítica, dessa questão de sempre recomeçar. Só que... Gente, tudo se linka à jornada. Tipo, não faz sentido. Por exemplo, hoje, eu falo que se a gente tiver essa experiência dos 40 anos, realmente os 40 anos faz toda a diferença na vida de uma mulher. Eu olho, eu falo assim, gente, não tinha como dar certo isso daqui. Porém, tudo que eu vivi, hoje... fez quem é hoje. Veio pra mim, hoje, assim, todos os negócios da arquitetura, da gastronomia, todos ressignificados. Então, hoje faz sentido. Então, assim, eu acredito também que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Mas que talvez fique mais fácil a gente entender um pouquinho onde a gente quer chegar. Né? Isso. A gente tem aquela pressa absurda que é do imediatismo. Até fala assim, né? Eu tô nos 30, eu achei que os 30 eu já tava aprendendo. Falei, poxa, eu com 30 anos antes eu ia dar muito mais certo a minha vida. Mas a gente tem esse imediatismo do dar certo sempre, em todos os âmbitos, né? Daí, assim, profissional, pessoal, casamento, com sociedade. E a vida nos ensina de maneira diferente. Então, a gente entende que a excelência, ela vem com essas vivências e experiências, né? Positivas e negativas. Então, a gente tem que apanhar um pouquinho. Isso que você falou, Daiane, muitas vezes acontece... Porque nessa jornada, que às vezes você até sabe para onde você quer ir, mesmo que seja algo de curto prazo, você tem uma noção de onde você quer chegar. Só que existem interferências no caminho. Sim. Eu acho que a grande habilidade é você identificar aquilo que pode ser uma interferência que vai te desviar do caminho. Boa. E aí, quando você identifica isso, você trata a interferência só como interferência, mas não como um momento de ruptura. Que é o que muitas vezes, ou você trata como ruptura e traça outro caminho, ou você simplesmente para naquele lugar ali e não avança na vida, né? Então, as interferências, elas roubam a nossa capacidade de performar. Mas saber lidar com elas é fundamental no dia a dia, né? Sim. Saber lidar com as intempéries, né? Por isso que não dá para chegar em lugar nenhum com tantos obstáculos sem inteligência emocional, que é a base de tudo, né? Exatamente, a inteligência emocional é fundamental. Peter Drucker diz o seguinte... O mais forte ele se adapta, o mais forte ele é flexível. Então essa capacidade da gente se adaptar, se flexibilizar diante dessas interferências, nos mantém constante e disciplinados para aquele alvo, sem desviar dele. Mas a gente aprende ele, né? Tem outro filósofo, que eu esqueci o nome agora, que diz que nós somos as nossas circunstâncias, né? Olha. Que são exatamente as interferências. Então, quando você incorpora essas circunstâncias na sua própria vida,
fica muito mais fácil tomar decisões, de olhar para onde você quer ir, avaliar o ritmo, a velocidade, o caminho. E essa capacidade de se reinventar, eu vejo claramente que vai ser cada vez mais rápido essa reinvenção. Gente, quantas profissões que a gente nunca imaginou que fossem acabar? Estão acabando. O meu negócio acabou e a gente sabia disso e a gente se preparou para isso. Eu não estava preparada. Eu tive meu tempo. Mas, por exemplo, vamos lá, jornalismo. Eu que sempre fui analógica total. Hoje eu dou bom dia pro meu chat GPT. Falo, você é demais. Ele fala assim, meu melhor amigo. Nosso melhor amigo. Se não fosse meu melhor amigo, eu teria que ter umas 3 jornalistas para fazer tudo que eu faço. Então, a tecnologia, isso aí, eu posso falar assim, de propriedade mesmo, porque foi a maior dificuldade essa virada de chave. Mas ela é transformadora. E que foi um reflexo pós-pandemia, né? Isso, a gente sentiu que isso aconteceu tudo. Acelerou, e que né? tudo aconteceu, acelerou. Na verdade, isso democratizou, assim, né? Ficou mais acessível. Pós-pandemia. Eu com esse retorno para o mercado, eu assustei demais. Porque eu fiquei 1 ano e meio parada, né? Quando eu voltei, eu falei, não, vou agora encarar e voltar para o comercial. O comercial tinha automação. Então, assim, todas as lojas com automação, inteligência artificial, as feiras de retail design que tem, né? Tem até fora do Brasil. É tudo muito, assim, tecnológico. E você fala, caramba, né? E agora? Então, esse se atualizar... E isso você pensa, afetou todas as profissões, né? Todas as áreas foram afetadas. E o que eu vejo, que eu sempre eu brinco... Até uma frase do Alfredo Soares, que ele estava no podcast com o Joel J. Eu nunca fui estudioso, eu sou sagaz. E eu me identifiquei total, porque eu realmente assim, sempre fui vou lá e fazer, né? Mas hoje eu vejo a importância. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida nos últimos 5 anos. Mas você falando aí das mudanças, né, com sofrimentos, o sofrimento, para você voltar para a vida, voltar para a vida profissional, para o jogo, vamos dizer assim, tem que ter resiliência, né? Então, toda vez que algo dá errado, você cai, você tem que levantar. Então, quanto mais a gente cai, mais forte a gente fica, né? Sim. E aí, essas voltas por cima, vem uma tecnologia nova, você aprende mais rápido, vem uma dificuldade, você já consegue administrar ali as suas emoções com mais facilidade. E se adaptar. E aí, vai embora. Então, essa geração de hoje, ela tem negado muito o sofrimento, sabe? Ela tem... verdade, a escolha entre empreender, arriscar e não fazer, está sendo não fazer. É uma geração gourmetizada, né? Ela não arrisca. Ela tem medo do sofrimento. E quando sofre, ela se destabiliza total, né? E uma falta de paixão, assim, inacreditável. É o que mais dói meu coração, assim. É ver tanto assim, essa nova geração assim, sem sangue no olho, né? Sangue Aquela vontade de fazer acontecer. É aquele assim, se deu certo, se não deu, tudo bem. Você fala, não, tenta mais um pouquinho. Agora a pergunta de $1 milhão. Nossa! Né? Depois de tudo isso. Vale a pena nichar? Vale a pena nichar. Vale a pena nichar. A minha resposta é essa também. Sem sombra de dúvidas, assim, é um processo que não é fácil, né? Você tem que ser muito profissional e buscar os caminhos certos. Volto a falar, o Alex, ele não só me ajudou a ter essa visão com técnicas e tudo isso, né? Porque a gente aprendeu muito também sobre venda, tudo isso faz parte. Mas saber aonde ir. Então, por exemplo, networking. Eu lembro que eu saí da Lynx, ou foi antes, não lembro, eu fui para um coworking. Dali, eu tenho projetos até hoje. Assim, de contatos que eu fiz naquela época, né? Só pegando o gancho dessa questão de networking, que aconteceu, a Verônica, que é a nossa assessora de estratégias, né? Que ela é arquiteta também, mas não, hoje ela se divide entre projetar e a parte de marketing, né? Mas a gente desenvolveu um guia definitivo de vendas e posicionamento para arquitetos e designers. Nosso primeiro infoproduto. Eu já dei uma espiadinha, maravilhoso. E daí eu passei para alguns arquitetos, né, avaliarem, e ela falou sobre networking. Importantíssimo. Eu não sabia que tinha que fazer dessa forma. E sabe o que eu achei mais bacana, assim? Que isso é óbvio pra gente, né? E o que eu tenho escutado o tempo todo, tanto na minha rede de relacionamentos,
quanto também podcasts, que eu virei amante de podcasts, né? É que o óbvio tem que ser dito. Tem que ser, sempre. Então, assim, isso mudou o jogo. Mudou. Assim, porque eu parei de... Assim, gente, mas isso daqui não faz sentido falar. Todo mundo já sabe. Não sabe. Não né? sabe. E o networking... Assim, ele reforça. É uma coisa muito engraçada. E, assim, buscar fora da área de atuação, que é uma coisa que eu falo, gente, igual eu tenho... O Leandro da LF Arquitetura, ele fala isso. Assim, ele Sim. faz todos os cursos, G4, empreendedor nato, assim, um Quem? avião. Leandro Francis, da LF Arquitetura, LF. um parceirão, a gente vai fazer uma mentoria junto, ele e a Rafa. Foi o primeiro episódio, foi com a Rafa, assim, case de sucesso, encantada com os meninos. E ele fala, eu não encontro nenhum arquiteto nessa... Olha aí. Exato. O outro arquiteto não vai te contratar, literalmente, né? Eu tive uma parceria que segue até hoje, que eu falo que foi muito importante para mim, que foi o Kleber, da Lime Muniz, né? Sim. Designer. Eu falei assim, ele tá exatamente com os meus clientes. Falei, poxa... Ali você já teve a percepção do retail design. Total. Então, assim, o Kleber, ele desenvolve marcas para empresas. Depois da marca é o quê? Arquitetura. Falei, Kleber, tamo junto. Ele já falou, não, você é arquiteta da nossa empresa. E é tudo conectado, pronto. Alex. Porque, assim, por exemplo, não adianta fazer um projeto incrível, sendo que não casa com a comunicação, com a cultura da empresa. E hoje isso é muito mais forte. As pessoas não tinham muito conhecimento disso. A internet trouxe. Então, branding, a própria ideia da concepção da marca, a importância de uma marca bem desenvolvida. De cores, né? Hoje os clientes filtram, isso é claro. Eles filtram, vamos usar como exemplo assim, uma loja de blusa, né, de blusinha. As pessoas, elas filtram pela marca, pelo Instagram. Então, se essa empresa está se dedicando, né, e a gente reforça a questão do marketing sensorial, que a arquitetura vem muito ligada a isso, né? Então, como que você gera experiência para o seu cliente, que começa lá da internet. Então, que foi Fala toda a jornada do cliente, né? Toda a jornada do cliente. Ele tem que ter experiência em todos os momentos. E foi essa mudança pós-pandemia, que o que aconteceu? O filtro também aconteceu nisso. Se você não se profissionalizar, não mostrar que a sua empresa, né, ela tá ligada ao online, ela tá online e offline no mesmo patamar, a experiência do cliente quando ele acessa o seu Instagram é a mesma quando ele vai na sua loja. Exato. Tinha um medo muito grande, era um discurso que a gente ouvia muito. As lojas vão fechar, meu Deus, né? O povo aprendeu a comprar pela internet. As lojas não só fecharam, como precisaram se especializar assim, num nível de experiência que ninguém sabia como fazer. Até nós, como profissionais da área, a gente teve que estudar muito. Então, como que você traz a experiência para uma empresa? Através dos sentidos, né? Então, olfato, tato, paladar, visão e audição. Que aí entra o marketing sensorial, sensitivo. Então, é a música, é o cheiro, são as cores... e isso começa lá no online. É o desenho do spa, no online, No né? online. Uhum. E aí, isso tem que estar muito bem representado na arquitetura. Isso espaço é tão físico. real, até no episódio com a Gabi Pavan, a gente conversou e eu lembrei de um caso, né, de uma lojista, que na época eu estava prestando consultoria para ela, e daí ela chegou em mim e falou assim, por que uma empresa de iluminação, por que os arquitetos vão na loja X e tiram foto para Instagram e tal, e vem aqui e não... Eu falei, eu não vou te responder com palavras, não. Vem cá. Nossa. Peguei na mãozinha, vamos começar lá de fora, vir para fora, olha a fachada. Tá legal? Te atrai? A porta com aquele vidro fumê. Uhum. Eu acho que eu tava tipo com assim, você nessa época. Sério, assim, tipo, você consegue entrar? Aí você entra na loja, aquela poluição visual. Não tem jeito. Gigantesca. Gente, não tem jeito. O mobiliário daquele de escritório lá da época de nem sei de onde. Então, assim, sério. E você acredita que ainda, com todos esses recursos, ainda tem lojas, assim, a gente conversou muito sobre isso, assim, de lojas, de marcas, na verdade, com 30, 60 anos, que acham que vão reinar absolutos. E quantas empresas caíram por conta de não se reinventarem. A Steph falou algo legal, né? No mundo corporativo, a gente chama essa experiência de sucesso. Uhum. Ela vai desde o Instagram, o brand ali, a estrutura física e o tato ou o contato com as pessoas.
atendimento, né? Com atendimento, com processo interno, se ele é burocrático, se ele é rápido, se ele é humano, se ele é robótico. Então, essa jornada do cliente nos negócios hoje, ela ficou muito mais... O olhar dos empresários para essa experiência, que ela é emocional. Ela é emocional. E que ela pode marcar positivamente ou negativamente, ela se tornou fundamental. Tanto para os negócios como para os profissionais. Sim. Então, existe hoje estudos de arquétipos, né, para definir qual arquétipo comunica melhor com o tipo de cliente que você quer se comunicar. Que é muito bacana isso aí. Muito Estudo de arquétipo, de legal. personalidade. É bem legal. Quando eu descobri o meu, achei super interessante. Mas a gente tem o nosso arquétipo principal, mas a gente pode desenvolver o arquétipo que comunica com aquele tipo de cliente que você quer comunicar. Aí você muda a sua roupa, a sua forma de falar, sobre a sua comunicação. Isso aí é uma estratégia de rapport até, né? E que é comunicação, tá vendo? Olha que loucura. É comunicação. Tudo é comunicação, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Mudar os resultados de uma empresa ou de um profissional, a gente tem que olhar para todos esses aspectos. Sim. Isso, né? isso. E essas empresas a gente sente assim, que não são todas por isso, né? Eles precisam visualizar todo esse processo como investimento. Então, muitos, não vou gastar com arquiteto, não. Não vou gastar com designer, não. Vou fazer mesmo a minha marca. Tá bom assim, desse jeito? Põe no Instagram. Vai lá no Canva. Faz uma marquinha que tá ótimo. E ninguém vai tirar foto na... E aí, não sei o quê. Os profissionais, eles precisam entender e ver todo esse processo como um investimento para a empresa deles. E que dá retorno, a gente vê. Muito veio da cultura Google, né? Então, a cultura Google, ela... foi muito importante nessa transição para as empresas, tanto para o tratamento com o cliente, como entre os funcionários. Interno, o cliente interno, né, que é o funcionário. Que é a qualidade de vida, isso aplicado aos profissionais. Isso também a gente faz essa avaliação para as empresas. Então, não adianta, o cliente está lá super bem atendido. Tem área de despressurização, tem um momento de sala de esporte, hoje, de jogos. É igual a história do cantinho do café. O cantinho do café nas lojas era, assim, um absurdo, né? Não vai pôr não, porque o cara fica aqui comendo e vou ter que repor café, vou ter que repor bolachinha. Bolo. Hoje é indispensável. É indispensável. A gente coloca lá no nosso briefing já cantinho do café. Stephanie, mas tem que pôr. Tem que pôr. A gente mora em Goiânia, deixa lá um filtro com uma água geladinha ou numa jarra, o que fica mais fácil, né? Não tem regra. Mas o que fica mais fácil, isso faz parte da experiência do seu cliente. Às vezes ele vai entrar só para beber água. E que ótimo que ele entra por isso, né? Exato. Que é uma oportunidade de apresentar uma tendência. Com essa concorrência acirrada, online, offline. Exato. Ele decidiu entrar na sua loja, ele tem que ser tratado... Como rei, com certeza. Como rei. E hoje a gente reforça a questão dos maridos, né? Poxa, os maridos passam raiva, né? Assim, sofrem. Deixa um sofazinho, depõe uma poltrona. Stephanie, mas a poltrona vai tirar a metro quadrado de produto exposto. Deixa a poltrona que a mulher vai ficar rodando essa loja, ela vai comprar um monte de coisa e o marido vai ficar quietinho. Ele não vai atrapalhar o processo, né? Você falando tudo agora, que é importante. olha que legal essa experiência que eu passei esses dias e que caiu uma ficha aqui agora. Eu tô comprando os mármores para um apartamento que eu comprei e agora eu vou mudar algumas coisas lá. E aí eu mandei esse orçamento para várias marmorarias, 3 marmorarias. Todos fizeram orçamento e o mais barato eu mandei para os outros. Falei assim, eu tenho esse orçamento, você faz melhor? E uma fez e a outra não fez melhor, eu fiquei com as duas. Certo. E eu falei, olha, eu quero conhecer as peças agora e eu vou definir preço, né? Então fui conhecer as peças e aí consegui o melhor preço e apresentei para outra, ver se ela conseguia melhorar mais ainda. Tem gente que detesta esse tipo de cliente, né? Que faz jogo de mercado, a né? grande maioria, inclusive. Não gosta, né? Não, mas o mercado é assim. Ou você tem algo para se diferenciar. Claro. Ou você perde por preço. É o jogo. E se você conseguiu o mesmo preço, você vai pela experiência. Exatamente. Né? E aí, olha só. Existem 3 formas de se tornar competitivo no mercado. Nem vou falar sobre diferenciar, é competição mesmo. Ou você tem vantagens competitivas ou você tem vantagens comparativas. Perfeito. Nesse momento, eu não tinha encontrado nenhuma vantagem em nenhuma das empresas. Eu tinha um preço que era uma comparação. Então, eu ficava ali no preço. Ninguém estava me oferecendo algo diferente no prazo. Ninguém estava buscando fazer mais do que o outro, fazer melhor que o outro, nem mais rápido que o outro. E a única forma que eu buscava uma diferenciação no preço.
mas eles não apresentavam nenhuma estratégia que pudesse se diferenciar dos outros. E aí, aqui você falando, veio uma experiência que eles poderiam ter proporcionado. Na hora que eu mandasse o seguinte, decidi. Tá. Mas eles poderiam ter feito. Ao invés deles terem mandado o orçamento com o melhor preço, você fala assim, olha, a gente consegue fazer algo bem melhor, mas a gente precisa de você aqui na loja. Pronto. Ninguém te chamou? Ninguém me chamou. Olha só. Gente, a minha câmera, eu tô olhando pra 2 e a 3. São as 3 maiores marmorarias de Goiânia. Nossa. Mas... Ou tá chovendo cliente, ou você tá perdendo muito cliente nesse processo. E deixa eu te falar, não tá chovendo. E assim, nunca teve em tempos tão difíceis, escassos. Né? Essa é a realidade que ninguém fala, mas nos bastidores todo mundo sabe. E você sabe disso. Eu sei. Né? Então, assim, isso só prova... eu vejo um oceano azul turquesa no meu negócio, porque realmente eu vou estar sempre tentando... Então, convencê-los. Estar lá não era só para... Assim, o motivo porque eu estava querendo economizar tempo, vem cá para você conhecer que existe diferença de mármore de um lugar para o outro, pra você ver a qualidade. Eu falei, não quero ver agora, eu quero o preço, é o que vai decidir. E aí, mas nenhum teve a sagacidade de falar o seguinte, olha, vem aqui que a gente vai fazer uma condição bem especial para você. Olha pra você ver, né? Que aí ele tinha a oportunidade de oferecer o bolinho, o cafezinho, de apresentar a loja, de bater um papo, de me ouvir, de tentar buscar uma melhor solução no qual eu concordasse, se fechasse naquele momento. Que então importante, ele perdeu uma oportunidade. Que importante. A gente está falando aqui de oportunidades, não só... A gente começou falando de carreira, mas na verdade a gente está falando de oportunidade de negócios, né? De negócio. E eu vejo o quanto... as lojas perdem com foco apenas no profissional. Aqui, o cliente final, você representa o cliente final. E é uma coisa que eu sempre defendi. Você tem 2 públicos. Você tem o arquiteto, que, sim, ele é o especificador, ele realmente ele vai te trazer aqui uma gama de clientes, porque antigamente o arquiteto era considerado um artigo de luxo. Hoje não. Então, assim, praticamente todo mundo faz. Graças a Deus, muito, né? Só que ainda tem os clientes que vão direto, né? Então, assim, fica a dica para você, lojista, aqui da experiência do Alex. Olha só. Eu tenho um arquiteto, mas ele me deixou à vontade. Sim. Ele fez a sua recomendação e falou, mas fica à vontade para você pesquisar o mercado aí no que você achar melhor. A minha recomendação é essa. Então, como o projeto estava todo bem detalhado, eu poderia fazer essa pesquisa, né? E feito isso aí, eu fechei do preço, né? Então a dica é, toda reunião de negócio que a gente vai fazer, a gente tem que responder essas perguntas. O que eu posso fazer mais que o meu concorrente está fazendo? O que eu posso fazer melhor do que ele faz? O que eu posso fazer mais rápido? Quando a gente fala de entrega, nenhum falou de entrega. Olha aí. E eles poderiam ter um diferencial na entrega. Falou assim, olha, lá eles fazem isso, mas eles te entregam em quanto tempo? Normalmente é 90 dias, aqui eu consigo entregar 45. Opa, um ponto. Né? E o que dá para fazer mais barato? Se você tem 3 dessas características, você faz mais, melhor, mais rápido, você é extremamente competitivo. Você tem que ter pelo menos 3. Se você não tem esses diferenciais, você vai cair no universo de vantagens comparativas, né? Vai comparar preço, vai comparar experiência, vai comparar local, porque ele não tem nada que realmente faça com que facilite a tomada de decisão. Então, grandes diferenciais competitivos. Primeiro, tecnologia, né? Então, tecnologia é uma grande vantagem competitiva para qualquer negócio. Você consegue fazer mais, melhor, mais rápido com tecnologia. O problema da tecnologia é que ela está disponível para o mercado. Hoje você adquire, daqui a 60 dias o seu concorrente também tem acesso à mesma tecnologia. Então, ou seja, ela deixa de ser competitiva e passa a ser comparativa. E ela né? atualiza muito rápido também. Exatamente. Né? Um outro tipo de vantagem é preço. Investir em preço também é uma vantagem competitiva. Só que basta que o seu concorrente tenha a mesma capacidade de compra que você, de fluxo de caixa, de pagamento, né? Que ele vai comprar a mesma quantidade e conseguir oferecer um preço mais baixo. Então deixou de ser competitivo e passou a ser comparativo também. Então um grande diferencial hoje, que eu digo para qualquer pessoa, seja profissional autônomo ou empresário, são as pessoas. Então, as pessoas têm a capacidade de fazer mais, melhor e mais rápido e com um custo muito mais baixo. Exato. Né? E investir nesses talentos é fundamental. Sim, essa experiência negativa que você teve me fez lembrar de uma frase do Alfredo Soares, também nesse podcast, nesse episódio com o Joel J, que ele falou assim, que as empresas precisam entender que precisam ser
interessantes e não só interesseiras. Eu achei incrível isso, assim. Olha aí. Tipo, Olha aí. investir em conhecimento, investir em pessoas, em experiência. Então, é surreal, assim, quando você entende isso, porque a empresa, a grande maioria, visa ali só o lucro ou só ali o profissional. Fica claro que temos falhas, né? Final. E é esse filtro do mercado, né? Então, isso, pra você ver, uma experiência te atendeu como devia, sim, mas não te surpreendeu. Gente, vocês acreditam? Gente, todos esses podcasts vão ter mais de 1h30. Já passamos da hora. Eu queria falar agora, a gente falou muita coisa bacana aqui. Vou te falar vários insights, várias dicas. Muitas diquinhas. Agora, eu acho que a gente pode falar de tantas oportunidades de carreira. Eu fico vendo todo mundo se matando ali por projetar, sendo que tem uma infinidade de opções. Sim. E você mesmo também, por isso... Você veio por conta de todos os, né? Porque você se encaixou em todos os temas. Porque além dela ter passado ela passou por um problema internichado, porém ela ressignificou isso e ela subnichou. Ela subnichou. Foi. Conta um pouquinho dessa questão de subnichar e de outras oportunidades de carreira. Bom, a história do subnichar foi também outro desafio, como os outros anteriores, mas foi pela vivência. Então, fui observando que, né, nesses 6 anos como arquiteta de projetos comerciais, existe um mercado mercado não, na verdade, um público que precisa de mais atenção do que outro. Não tô tirando esse outro também, claro, né? Não tô desmerecendo ele. Em que sentido? E não também levantando nenhuma bandeira e nada, não é nosso objetivo. Oportunidade. É oportunidade. A gente viu a quantidade de empreendedoras, de mulheres empreendedoras, que entram para o mercado do zero, né? Decidem aí, às vezes, e que até uma geração interessante, é uma geração que às vezes está aposentando ou saiu de um relacionamento, está com filhos. É uma realidade muito diferente do empreendedor homem. E a gente viu essa necessidade de dar atenção para essas mulheres, trazendo um apoio também, assim, né? Além que isso é muito além da arquitetura. Então, a arquitetura ela vai ser o produto que a gente vai entregar. Mas a gente faz a gente ajuda essas empreendedoras, principalmente essas que estão no começo, a consolidarem seu negócio através do nosso trabalho. Então, a gente vê que muitas vêm sem todo esse processo que a gente falou, não passaram, às vezes, por uma análise jurídica, ou não tem marca, ou não tem noção de estoque, de produto, de cliente, de público-alvo. A gente sente muito que existe um desespero muito grande de entrar no mercado, né? A internet ela engana que isso é fácil, passa uma imagem que isso é tudo muito fácil, mas não é. Então, a gente vê um despreparo e é aquela dor terrível de entrar em um ano fechar. Você fala assim, meu Deus do céu, a pessoa, sei lá, juntou uma grana, colocou lá, não deu certo. O que foi feito, né? Você vê que as mulheres, existem muitas mulheres que não estão recebendo esse apoio. E a gente sentiu essa necessidade de trazer essa mensagem e trazer essa pauta. Olha que bacana. Engraçado. Muitas mulheres vieram até nós no escritório pedindo orçamento, pedindo projeto, só por conta da frase na bio do Instagram, assim, Alex, arquitetura para mulheres empreendedoras. Ponto. Por conta disso. Então, assim, missão. Eu arrepio porque orgulho a gente... fazer parte dessa história. Eu morro de orgulho. Vocês fazem, com certeza. Eu morro de orgulho de fazer parte dessa história. Foi uma virada de chave. É aquela história, eu não vou deixar de atender homens, né? De maneira alguma. Mas essas mulheres, elas vão ter uma atenção especial, diferente. Bacana. Porque a gente vê... Porque quando a gente aceita um projeto, e eu falo que ter nichado para arquitetura comercial me trouxe essa visão. Eu consegui democratizar a arquitetura em que sentido? Quando eu quebro a história da arquitetura elitizada, sim, só condomínio fechado, né? Só estética, só decoração. Inclusive, eu estava vendo no Instagram da Exame, gente, a maioria dos posts é sobre startups do segmento de arquitetura, construção e decoração, e
a maioria para a acessibilidade à arquitetura. Olha isso. Para um público B, né? Público B, exato. Público B. Exato. Porque as pessoas começaram a reconhecer a importância disso. Não é para ficar uma lojinha bonitinha. Não é para ficar pro meu escritório ser bonitinho, coloridinho. Não, é tudo estratégico. E a gente defende desde quando o cara assina o contrato e fala assim, olha, a beleza é consequência. Então, a gente está pensando em função. A arquitetura, ela vai te ajudar, né? Assim, pensar na administração da empresa, no atendimento ao cliente, todo o processo. A arquitetura tem que funcionar aqui. Se ela não funcionar, não vai dar certo. Tem que garantir a experiência do colaborador e a do cliente. E a do cliente, exato. E tem que dar lucro no final. Então, assim, a exposição de uma peça com uma luz X não tá ali para ficar bonito. É pro cliente, na hora que ele entrar, ele bater o olho, ele querer comprar. No fim, tem que trazer o retorno do lucro. Sim. No fim, é tudo isso, né? E tudo isso é pensado, arquitetado. Tudo isso é pensado. É intencionalmente pensado, né? Intencionalmente pensado, exato. Então, a gente traz esse sentimento, né, do subnichar, quando eu trago essa pauta da arquitetura comercial para mulheres empreendedoras, é uma coisa, parece que eu estou diminuindo, né, um trabalho maior, mas não, eu estou aumentando. Não vejo. Eu estou complexando, eu estou deixando ele mais complexo. Com certeza. A nível de detalhe mesmo, e além de desse subnicho, você está entrando em outras áreas. Conta aí pra gente. Em outras áreas. Olha, então, a gente faz... Alex do céu, você me pare, Alex. Voltou a andar comigo sem chance de parar. Como é que faz? Voltou pro mercado com gás, né, Dai? Assim, a gente falou mais cedo a questão de voltar, assim, com vontade de buscar melhorar e crescer e buscar novos ares. E entramos agora para cenografia. Então... Que é um mercado, assim, riquíssimo. Nossa, a parte visual, merchandising. Incrível, incrível. Muito pouco explorado. A gente tem pouquíssimos escritórios que trabalham com isso. É uma área da arquitetura e da engenharia. E, assim, nunca que eu ouvi falar isso dentro da minha faculdade. Nunca. Nunca. Outra oportunidade de carreira. A gente já deu algumas opções boas. Quem quiser ver mais opções... Compra o guia. Compra o guia. Lá tem essa parte. Olha, você várias tá boa nisso já, você viu, né? Várias opções. Guia definitivo de posicionamento. Incrível, né? E vai ser legal, vai ser legal. Eu acho que rola um link aqui, ó. Mas... QR Code. QR Code, agora é QR Code. Olha, já estamos atrasados, credo. Oh, meu Deus. Mas é isso, assim, a gente viu oportunidades, né? A gente está com uma oportunidade de um trabalho agora bem legal, que, inclusive, estou fazendo agora uma especialização em cenografia e aplicar isso para arquitetura. E isso tudo vai se tornando um diferencial no projeto residencial. Sim. Nossa, tudo. super. É o plus. O olhar muda, né? Muda. Para os projetos. Né? Para vocês verem, uma coisa que a gente não fazia antes, né? Dentro das lojas, a gente... Que antes tinha aquela conversa do espaço instagramável. Não tinha Instagram. Surgiu um Instagram, espaço instagramável. Era um espaço destinado para fazer foto. Hoje o nosso discurso a loja ela tem que ser instagramável. Não é um espaço. Então a pessoa ela entrou filmando, aquilo ali tem que vender de alguma maneira, né? E aí uma coisa que não existia, que a gente faz agora, a gente adapta as lojas para ser um espaço de filmagem. Bacana. Então, Reels, TikTok, a gente teve que trazer o espaço físico, assim, adaptar o espaço físico para esse novo momento do online, né? Para que as pessoas vendam mais. Sim, então, eu acho que cabe são uma questão orgânicas, né? Orgânicas. Do negócio. Cabe uma questão bem importante aqui, falar para o pessoal que antes de todas essas especializações, ou antes não, acho que junto, você se preocupou com a parte jurídica, seu marketing, gestão, processos. Total. Tudo que uma empresa precisa. Isso é importante falar, porque você começou falando sobre essa busca incansável de outros cursos, né, de especializações, mas esquecem de fazer cursos para realmente se ver como empresa e tratar seu escritório como empresa, né? São os outros pilares que sustentam, né? Não tem jeito. A gente brinca assim, a última coisa que a gente é arquiteto. Porque a conta tem que estar paga, quando você vê se tem que ter planilha. O marketing, que é um desafio. Que a função do arquiteto, ela só funciona a partir do momento que você fez a função de empresário bem feita. De empresário, exato. É engraçado, né? Agora a gente tá com a Case Arquitetura, que tá eu e minha sócia, que graças a Deus, assim, a gente tá
conquistando muitas coisas. Ela até brincou, ela falou assim, Stephanie, quando as coisas ficarem mais calmas, a gente vai contratar, porque eu fico com o marketing, ela com a parte burocrática, jurídica do escritório, né? E aí ela falou assim, a gente vai contratar alguém de marketing e alguém pra ficar só de jurídico. Falei, de jeito nenhum, é isso que a gente gosta de fazer. Aí, antes disso, vocês encontraram, fazendo propaganda pra Florim, que foi o terceiro episódio. Sim. Realmente é muito bacana. Florim foi muito importante. No meu comecinho do escritório foi com a Florim. Aí, tá explicado. Fez a tarefinha de casa. Nossa, a gente não sabe mexer com aquilo. Daiane é uma coisa assim, poxa, números e contas. Nem tem que saber, na verdade, e não tem que saber, isso. Então, saber esses momentos, né? O que você vai terceirizar, o que você vai contratar pra coisa andar, para um negócio acontecer. Gente, nós ficaríamos aqui mais 2 horas fáceis. Fácil. Né? Fácil. Gostoso, né? Bom demais. Né? Ia pedir só trazer um vinho e a gente continuar. Não, gin, hoje é dia de gin. Sextou. Sexta. O podcast vai ser exibido na quarta. Na quarta-feira. Mas a gente tá cabia, não, mas vocês são chiques. Eu ia falar assim, um cozumel, uma cervejinha. Até isso ia deixar a gente... A gente tem que ficar magra. Então, assim, pra gente encerrar, eu queria que... A gente falou diversos assuntos. O que vocês poderiam deixar, você, Alex, depois você, Stephanie, de conselhos, de dicas, tanto para esse novo profissional que está ingressando, quanto para aquele profissional que tem 15, 20 anos de carreira, mas está completamente perdido nesse mundo novo, digital e rápido. Vou deixar com vocês. Bom, quero compartilhar aqui algumas dicas que são universais para todos nós, né? É importante você entender que um CNPJ forte ele é construído com um CPF forte. Então, olhar para a sua empresa é fundamental, mas olhar para você também, porque ela é o reflexo do dono, né? Então a equipe é o reflexo do dono, a organização é o reflexo do dono, então tudo reflete na liderança da empresa. Então cuidar de si mesmo é muito importante. Então o primeiro passo que eu gosto de dizer é seja um eterno inconformado. Sabe, as pessoas inconformadas, elas estão sempre buscando alguma forma de ser melhor naquilo que elas fazem, né? Existe um sentimento de insatisfação e essa insatisfação é importante para te mover. Se para você existe um descontentamento, mas um estado de murmuração, de reclamação, mas se não tem insatisfação, você vai continuar reclamando e as coisas vão continuar da mesma forma. Então, tem em si que sempre dá para ser melhor, sabe? Essa busca de melhorar o processo financeiro, melhorar o processo comercial, de atendimento, ser arquiteto, melhorar os projetos, evoluir com isso tudo. Então, é fundamental você ter esse sentimento de inconformidade. Um segundo passo, é muito difícil você estabelecer algo se você não tem clareza daquilo que você quer. Sabe, ter metas claras é fundamental. É impossível você chegar em algum lugar se você não estabelecer qual é o lugar. A mente só é capaz de dar os caminhos se você sabe para onde você quer ir. Né? Se você não sabe, você não consegue definir qual é a melhor possibilidade. Isso acontece muito quando a gente fala sobre... principalmente nós goianos, né, com vontade de comer um trem diferente, e a gente sai de casa, dá a volta, e normalmente para no mesmo lugar de sempre, né? Porque você não tem claro daquilo que você quer comer. Então, ter objetivos claros é fundamentais. E uma vez que você tem esses objetivos, é preciso analisar os caminhos. E muita gente para nesse momento, que você até consegue vislumbrar caminho, mas você não sabe como fazer para chegar lá. É nessa hora que você precisa buscar o seu mentor, buscar fazer um curso, buscar consultores que vão te ajudar a estruturar o seu como. Sim. Alex, mas eu não tenho dinheiro. Falar para quem tem dinheiro é fácil, porque ele vai lá e contrata o melhor profissional e ele resolve o problema dele. E para gente que não tem? Muitas vezes o como ele está evidente bem na sua frente. Às vezes o como ele é óbvio. Você só não consegue enxergar o óbvio porque você está procurando uma solução milagrosa. Muitas vezes o problema ele já traz com ele a solução. Então, olha ali para aquela solução, estruture aquela solução, que com certeza vai ser um caminho a você percorrer em qualquer área da sua empresa. E penúltimo, tenha a capacidade de entrar em ação, sabe? Ser um executor de mão cheia. Sabe, as pessoas mais bem-sucedidas, eles não são os mais inteligentes, são os que têm a capacidade de executar.
são pessoas proativas, cheias de atitude e que não param diante de nenhum cenário. Elas fazem o que precisa ser feito e na hora que tem que ser feito. Não existe aquele discurso de amanhã, mais tarde, eu preciso de um curso novo, eu preciso comprar uma pós-graduação, eu preciso falar... Sabe, essas coisas elas são justificativas para você não fazer o que tem que ser feito agora. Então, entre em ação, faça o que tem que ser feito. E por último, é muito importante você se divertir nessa jornada. Com certeza. Sabe, existe um processo de cobrança muito grande sobre nós mesmos de sermos perfeitos. Mas a gente não é perfeito e nunca vai ser perfeito. Então pare de se cobrar essa perfeição e aprenda a se divertir nos momentos de dor, nos momentos que as coisas deram errado, nos momentos de bobeira que você deu. Sabe, se divirta, mas aprenda com esses momentos. Sabe? A diversão ela faz toda a diferença no seu sistema cognitivo, na forma como você pensa, na forma como você age. Então faça do seu trabalho um lugar de prazer, um lugar para fazer novas amizades, para se conectar, para aprender e principalmente para realizar os seus sonhos da sua família. Tenho certeza que se você seguir essas dicas aí, ninguém te para. Arrasou! Gente, Arrasou! Vou falar assim, faça as palavras de Alex. Assim, pensa, como é que eu complemento? Tem nem jeito. Não, mas Só um resumo. Mas falou tudo, assim, o Alex realmente trouxe todos os pontos, né, que são muito importantes. Eu acredito, falando como arquiteta, coisas que foram muito importantes e são muito importantes para mim. O networking eu reforço, né? Procurar inspirações e pessoas que não são do nosso nicho de atuação. Então, o mercado está aí recheado de possibilidades, né? E foi isso que abriu muito a minha mente para essas novas oportunidades de trabalho. Cuidar da gente, cuidar da nossa cabecinha, da nossa saúde física e mental, extremamente importante. Falo pela experiência que eu tive, né? Na minha própria família. Então, infelizmente, a gente vive um momento muito sério, né? Até o que eu tive de experiência com o próprio burnout, a gente ouve falar, mas a gente não sabe o que é isso, até viver. E eu pensei em desistir da arquitetura várias vezes. Várias vezes. Foram 6 anos, mas, né, aquilo que você falou, né, Dai? Foi quase, parece que você viveu 20 na profissão. E eu tive muita coragem. Eu fico falando, vou escrever coragem, vou tatuar coragem em mim, porque foi enfrentar, foi o segredo. Só vai. Eu falo assim, eu brinco, falo com minha sócia, só vamos enfrentar. Se der certo, ótimo, né? Se não der, foi experiência. E enfrentar esses desafios, a gente tá aí para viver muitas oportunidades, muita coisa linda nesse mundo, nessa terra, né, nessa vida. E ir de coração leve, sempre, né, assim, ser uma pessoa honesta, carregando todos, né, essas prioridades básicas. Então, a gente passar a perna em outra pessoa jamais vai te levar para onde você quer. E eu acredito muito também no colaborativismo. Então, ajude outra pessoa. A gente tem uma profissão muito egoísta. A gente vive sabe, a arquitetura, infelizmente, eu falo que está a nível nacional. Ela é muito egoísta, ela tem muita comparação. E foi o que você falou, né, Alex? Entenda, autoconhecimento é muito importante, entenda seus limites, o que você deseja para sua vida e ajude outra pessoa também. Então, tem mercado para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. E é isso. Arrasou, só bora, gente. Só bora. Eu vou te falar uma coisa. Assim, encerramos com... Eu não tinha dúvidas estrategicamente. E não foi estratégia minha. Na realidade, você marcou nesse dia, né? Que foi o último episódio, o último horário. E eu não acredito em coincidências. Na verdade, a gente está encerrando aqui com chave de ouro, deixando várias mensagens, várias inspirações. Só não faz quem não quer. O procrastinador. Exato. Que missão, que responsa, hein, Alex? Obrigado, Daiane. A gente fica muito feliz. Parabéns obrigada. por esse projeto lindo, pela sua obrigada. perseverança. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho certeza que você tem feito a diferença e que venham novos projetos, né? Novos recomeços. E você sabe o quanto eu te admiro. E que bom essa reconexão.
Agora você vai responder minhas mensagens, porque eu tenho outros vários projetos com você, viu? Essas reconexões, porque realmente você fez a diferença na minha vida, num momento crucial. Eu tenho certeza que você vai fazer de vários, que é o que o mercado precisa. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Stephanie, obrigada. Você sempre, Dai. você sabe, eu sempre te chamei minha empoderada, porque Ela é o fala exemplo mesmo. daquela mulher linda Bonitinha. e, enfim, em todos os sentidos. Obrigada. Não tenho dúvidas do seu sucesso, sim, não tenho dúvidas, e estaremos lá, de mãos dadas. Amém. E parabéns mais uma vez. Assim, você já, né, a gente já trocou aí caminhos e oportunidades, e eu falo que todas as vezes, né, que eu tive a oportunidade de vivenciar algo que você criou, foi muito importante pra mim. Foi muito importante. Abriu muitas portas pra mim e profissionalmente e pessoalmente dizendo, né? E eu vejo, assim como a gente já tinha conversado, o EAARC e todos esses projetos que você desenvolve para ajudar a nossa profissão, pensando, né, em nós arquitetos, é muito importante, porque não é todo mundo, né, que pensa assim. E é um mercado que precisa de união. De união. Acho que às vezes muita coisa não melhorou ainda por conta dessa visão infeliz que existe, né, do mercado. Sim. E entre os profissionais. Então, quando você traz esses projetos, de alguma maneira você está criando esse movimento, você está movimentando essa galera. Com certeza. Isso é muito, muito bom. Obrigada. Obrigada mais uma vez. É um desafio, mas a pessoa que ama, né? Como que vai? Seguimos. Mas é muito mais fácil seguir com parceiros incríveis, ou dividir para multiplicar, que é o meu lema de vida. E não tenho dúvidas que todo esse processo meu de transição para o digital agora tem N oportunidades. Estamos juntos, é o né? Oceano Azul, tá aí. Oceano Azul turquesa. Turquesa. Pra nós. Gente, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram 4 episódios incríveis, de muito conteúdo, muitos insights. Agradeço muito a audiência. Peço sempre, compartilha, dá like. E é isso aí, gente. A gente encerra essa 10ª temporada. Super mega especial. Esse número tinha que ser comemorado. E eu, assim, com o coração quentinho, com esses 2 queridos. E é isso. Que muito venha obrigada, a próxima temporada. Continue conosco. E seguindo também o nosso Instagram, porque muitas novidades sempre. E, lógico, antes de encerrar, meus super parceiros, que eu sempre falo, empresas interessantes e não só interesseiras, fala do nosso querido Alfredo Soares. O EARC Cash é um oferecimento. Ventura Casa, Versato Acabamentos, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Vitrali Design e Casulo Guarda Tudo. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.